A gente está simplesmente se despedindo de um gigante, que é a passagem de Plutão, o signo mais lento que a gente usa em astrologia, por Capricórnio, signo das estruturas de poder, desde 2008 até 2024. Agora a gente tem o último rescaldo para a gente pensar muito nessa área de experiência que a gente tem, o finalzinho de Capricórnio e o início do signo de Aquário. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui para a gente conversar, refletir, pensar astrologicamente. Considera o seu like, considera se inscrever para a gente continuar nesses bate-papos. E hoje a gente vai falar das datas, do simbolismo e uma breve reflexão aqui para a gente pensar nessa última oportunidade de Plutão como deus do mundo subterrâneo, num signo de Capricórnio que fala de hierarquia, de poder. Vamos falar de várias palavras-chave aqui para a gente pensar juntos. Antes de tudo, localiza esse grau no seu mapa, localiza o grau 29 de Capricórnio. E aí também é simbólico a gente pensar no último grau, chamado em astrologia de grau anarético, que é o grau que nos dá a última oportunidade, como se o planeta tivesse se agarrando nessa última oportunidade de nos fazer refletir, pensar nas características do signo que ele toca. Aqui é um planeta que toca e toca sombras, porque essa é a pegada de Plutão, fazer a gente descer no mundo subterrâneo em nome da totalidade. Plutão, regente de Escorpião, que quer ver o todo, mesmo principalmente o nosso lado B, o nosso lado sombra, que ocupam um espaço psíquico. A gente não pode se enganar que aquilo está na sombra e que a gente deixou de lado, porque no fundo ocupa um lugar e um espaço dentro de nós. E a pegada de Plutão é essa, né? Fazer a gente enxergar abaixo do nível da superfície esse modelo iceberg. A gente funciona muito assim, né? Tem um pedacinho para fora e aí a gente tem todo um conteúdo que a gente precisa olhar para que a gente possa usar uma característica de Plutão que eu acho muito interessante, que é a oportunidade da gente ressignificar. Mas eu te pergunto, como a gente pode ressignificar sem que a gente veja, sem que a gente traga à tona as crises, né? E as crises plutonianas são as crises inadiáveis, né? Aquilo que não dá para a gente deixar de ver, não dá para desver. Então, também a energia vulcânica do que está preso ali num sentido panela de pressão e que irrompe para ser visível. Então, Plutão, deus do mundo subterrâneo, Hades, um compromisso com a totalidade, iluminando as nossas sombras, que tem a ver, então, para a gente cuidar, né, de luz e sombra, das características do planeta, da função plutoniana, que trazer as crises e com ela na sombra, talvez os nossos arquétipos aí de manipulação, de compulsão, de poder, mortes e renascimentos que Plutão se propõe. E quando a gente pensa no que deve de fato ir, são pequenas mortes ao longo da vida que a gente vive com Plutão. O que realmente precisa ir para que a gente possa usar o lado né? Regenerar, renascer, restaurar, ressignificar, fazer essa limpeza, essa faxina plutoniana no seu lado luz. A gente tem essas idas e vindas, o que eu batizei carinhosamente no vídeo anterior, na playlist anterior, que eu te convido muito para ver, de Plutão em Aquário. Eu batizei, que é o novo signo, né, que ele está entrando, batizei das dores de parto de um novo tempo. A gente está nessas idas e vindas entre o velho Capricórnio conservador, estrutural, e a inovação aquariana, né? O novo, o frescor do novo, a voz do povo, as estruturas de poder e hierarquia que a gente vem transformando tão profundamente desde 2008. Vamos ver algumas datas, mas aqui as datas que eu quero falar dessas idas e vindas, desse limiar, da passagem de Plutão para Aquário. E todo o planeta lento, vocês sabem, eles ficam ensaiando o ingresso no signo seguinte, e agora a gente está nesse último rescaldo aí, essa última linha de setembro de 24 até 19 de novembro desse ano, até que ele entre em definitivo em Aquário, de onde ele não sai até 2044. À direita aí do slide eu deixei para vocês as datas da retrogradação, retrógrado Plutão desde 2 de maio até 11 de outubro de 2024. Ele fica só nesse grau 29, nesse rescaldo aí para a gente pensar, transformando de novo, trazendo a tônica do signo de Capricórnio para a gente, um signo que rege a nossa habilidade de responder, a responsabilidade. Vamos lembrar, gente, essa estrutura que Capricórnio se propõe e que a gente lida tão mal, né, com a responsabilidade, com a disciplina, mas a gente precisa lembrar o que significa responsabilidade. É nossa habilidade de resposta. Não é libertador a gente poder
pagar estas contas que a gente precisa pagar, então, nesse regresso a Capricórnio, a gente olhar o que precisa ser visto e feito, né? O Capricórnio como auditor da estrutura, da base que vai segurar tanta renovação que virá com Plutão em Aquário. Então, as estruturas de poder e de ambição, né, as hierarquias, a gente pensando muito sobre o sistema de poder, já que nós estamos no limiar desse questionamento do status quo em Aquário, lembrando toda a revolução que Aquário se propõe, toda a rebeldia de questionar esse tal status quo regido por Capricórnio. Então a gente está nesse limiar do velho e do novo. Então vamos repensar algumas estruturas todas, e principalmente na área onde você tem esse finzinho de Capricórnio ou o começo de Aquário, e os planetas que estão ali, eu vou revisar com vocês, eu vou mostrar como exemplo daqui a pouco o mapa do Brasil e também dos Estados Unidos, para você poder fazer esse exercício no seu mapa e ver não necessariamente a área onde você tem Plutão, não é a área onde você tem Plutão, mas a área onde você tem esses signos, onde Plutão transita agora, né, nesse limiar entre Capricórnio e Aquário. Então, vamos falar algumas palavras-chave de Capricórnio para a gente pensar o que rompe, o que de repente serve aí na sua vida. Me conta que tipo de situação capricorniana que talvez venha à tona para ser assimilada. Né? Capricórnio rege os ossos no corpo, que é a estrutura, o que é alicerce. Em Capricórnio a gente tem esse trabalho, esse esforço, esse contato com a realidade. É um choque de realidade para a gente ver o que cabe dentro dessa estrutura. Parênteses aqui, dentro de uma temporada virginiana, dentro de uma lua nova oposta a Saturno, onde nós temos esse choque de realidade, de poder. Toda a ideia, né, de reputação, de hierarquia, isso é Capricórnio, segurança, cautela, prudência, fala de tempo, né, a gente falando de Capricórnio, seu regente Saturno, deus do tempo. Então, como que a gente, né, dá conta disso que é estrutural e realista e prático e racional, nos trazer de volta à razão. Do lado sombra, Capricórnio rege a rigidez, a gente cuidar de não ir para o excesso, né, que é a rigidez, a perda de flexibilidade, a autocobrança, o controle exacerbado. Então aqui a gente volta a falar nessas tônicas mais conservadoras estruturais de poder, certo? Vamos dar uma olhadinha? Quando a gente fala de Plutão em Capricórnio, de qualquer coisa em Capricórnio, a gente aciona o seu regente Saturno. E tão importante esse paralelo. Eu fui dar uma olhada e aí eu faço esses slides porque depois eu fico meditando em cima dos trânsitos junto com vocês. E a gente vê que quando entrou em Capricórnio, lá em 2008, a crise da bolha imobiliária americana, eleições do Obama, uma série de mudanças estruturais no mundo. Se a gente pensar que o iPhone, por exemplo, foi lançado em 2007, toda a mudança de linguagem que a gente viveu, de sociedade, de como a gente funciona enquanto sociedade, que é Capricórnio, um tema capricorniano, a gente entra com o Saturno em Virgem, o seu regente em Virgem, lá em 2008. E agora a gente sai dessa passagem de Plutão por Capricórnio com ele no signo oposto, Peixes. Então, Saturno percorreu essa segunda metade do zodíaco, com um agravante importante que foi a conjunção do Plutão em Capricórnio com o seu regente Saturno, também em Capricórnio, em 2020, a emblemática e tão marcante conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio, em janeiro de 20, espelhando, refletindo todo esse boom de transformação que veio com a pandemia, veio com questões econômicas, uma série de temas que mudam a nossa visão da sociedade e de poder, que é outro tema capricorniano, de estruturas de trabalho, que é um tema saturnino Capricórnio. Então a gente está ali pensando ferramentas, né, num signo de ciência, que é Virgem, e aqui a gente está fechando um grande ciclo com Saturno em Peixes, e eu sinto, não sei, vocês me contam, que a gente está vivendo essa grande crise de trabalho, não é de agora, acho que vem com a pandemia, quando as estruturas de poder passam a ruir de alguma maneira, a se transformar de uma maneira que não dá para voltar ao que era, então toda uma mudança de comportamento. E olha que curioso, né? Quando Saturno entra em Aquário, que é um signo da liberdade, nós temos o lockdown em março de 20. Então é engraçado como esse relógio cósmico vai funcionando, né? Então,
Nós temos o que a gente conhecia como estrutura de poder extremamente questionado e rompido ali com a pandemia, e desde então a gente vem tentando construir esse novo. Em 21, 22, os aspectos de quadratura de Saturno em Aquário, com Urano em Touro, o velho que ainda não construiu esse novo, né? O velho ficou, e eu vejo que algumas empresas, algumas indústrias, alguns trabalhos ainda tentam se segurar num modelo que não funciona mais. E agora talvez esse período de Plutão em Capricórnio traga à tona essas sombras para a gente olhar e corrigir e tomar responsabilidade, ver de uma forma prática, para a gente criar um alicerce seguro para esse boom de tecnologia que vem muito forte. Inclusive, na passagem, no spoiler, né, que a gente viveu aqui, né, de Plutão em Aquário, de março de 23 a junho de 23, foi quando várias das inteligências artificiais foram lançadas, inclusive numa mesma semana, uma quantidade absurda de novas tecnologias lançadas, e a gente se dá conta desse mundo novo e que vem mais novidade, porque a gente tem essa aceleração muito grande, né, que vai vir com esse Saturno que sai de Peixes e vai para Áries, e a gente vai viver esse novo Saturno e Netuno em Áries, é um outro tema, Urano em Gêmeos em 25 é um outro tema, Plutão em Aquário. Então a gente está falando de signos de ar e fogo que traz uma energia do novo, e agora a gente se dá com essa oportunidade de olhar as estruturas. Então, seja lá o que você está vivendo, me conta o que você está vivendo, se você está revivendo algum tema que você não fechou direitinho, que é a questão plutoniana, de a gente não deixar os rabinhos pelo caminho e fazer as lições de casa, Capricórnio. Então, o que é lição de casa estrutural que precisa ser revisto? Então, aqui só um exemplo do mapa do Brasil para você fazer no seu mapa. Nós temos aqui, então, esse grau 29 de Capricórnio, quase 0 de Aquário. E aí eu te pergunto se você tem planetas nesse limiar, o finalzinho de Capricórnio, ou o finalzinho dos signos cardeais, Capricórnio, Câncer, Áries e Libra. Então, se você tem planetas, funções, o que é ali que de repente pode estar mobilizado aquilo no seu mapa. Veja no mapa do Brasil que não mudou de área de experiência, continua na casa 12. Veja com você, é muito pouco, só se você estiver numa cúspide, porque vai só naquele grau 29. Mas simbolicamente ele aciona, mesmo com tão poucos minutos ali no grau de Capricórnio que ele ingressa de volta, ele aciona esses temas dos signos cardeais e também o início dos fixos, Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Então nós estamos nesse limiar. Veja os temas que aciona. No Brasil continua na casa 12, o que a gente vai ver que é tema para o futuro é que quando ele entra em Aquário, a gente vai ver essa quadratura com o Marte no começo de Escorpião do Brasil, numa área da Casa 9, que rege o judiciário. Então a gente vai ver isso mais latente aqui para um segundo momento. E no mapa dos Estados Unidos, quem tem esses signos, né, cardeais muito fortes, a gente toca aquela nota de novo, né? Volta aqui para Capricórnio e aciona o mapa dos Estados Unidos num período eleitoral, que é esse segundo semestre, dentro, né, até 19 de novembro, as eleições 5 de novembro. Então aciona essa estrutura de poder de forma muito grande para o mapa dos Estados Unidos, dentre outras tantas coisas que está acontecendo aqui nesse mapa, né? Retorno de Plutão, um quase retorno de Urano. Então, esse mapa está mais acionado, mas coloquei mais para você identificar, então, a área que você tem o finalzinho de Capricórnio e o começo de Aquário. Eu queria saber de você, me conta, então, como você pode aproveitar, o que te veio de insight aqui com esse vídeo, que área que você tem, você sentiu alguma diferença agora nessa retrogradação que já começou? O que veio aí para você nesses temas todos que a gente comentou que rege Capricórnio, esse toque de novo, essa segunda e essa última, terceira, quarta passagem de Plutão por Capricórnio e última oportunidade para a gente no nosso tempo de vida. Não vai dar para a gente viver mais Plutão em Capricórnio, então pode ser uma oportunidade para a gente ressignificar essas experiências que a gente viveu por ali. Me conta onde é isso para você, a gente se vê por aqui, se fez sentido. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, até mais.